estratégias de benchmarking e análise SWOT. Neste bloco, você vai ver a ferramenta de ideação benchmarking. Conheça a concorrência. Análise SWOT ou FOFA. Quais são as forças e as fraquezas de sua empresa? Você vai ver agora. Você sabe como validar suas ideias de negócios? As ferramentas de ideação ajudam neste trabalho. O benchmarking é uma delas. Traduzindo ao pé da letra, benchmarking quer dizer ponto de referência. Esta ferramenta permite a comparação de produtos, serviços e práticas empresariais usadas pelos concorrentes. O objetivo é absorver algumas características dos concorrentes para melhorar o processo operacional de sua empresa. Opa, então o benchmarking é copiar o concorrente na cara dura? Será? O bacana do benchmarking é que ele vai forçar a barra para a gente, não só para a gente pensar no líder do seu setor-segmento, mas também em pequenas empresas que talvez não tenham uma escala grande ou uma representatividade de sustentabilidade financeira grande, mas que têm práticas inovadoras maravilhosas. Quando eu analiso todas elas, eu consigo pensar o que é que elas fazem que eu posso, se eu disser me apropriar, vai parecer que eu estou concordando que é uma cópia, mas que eu posso introjetar na minha empresa, mas colocá-las de acordo com a minha missão, com a identidade da minha empresa, e eu posso também identificar práticas que eu não quero para a minha empresa. A gente só pensa no benchmark como viés positivo, mas eu também posso pensar, eu gostei disso, mas eu não quero essa parte. Então, é um olhar que eu tenho para o mercado, para boas práticas de mercado, e que de alguma forma tangenciam a minha ideia de negócio e que eu posso utilizá-las ao meu jeito ou não utilizá-las e adaptá-las ao meu jeito. É bem bacana que a gente entenda que o benchmarking não é para copiar. O benchmarking é para usufruir do que já existe, da experiência do outro e aprender. Existem 4 tipos de benchmarking. O primeiro é o interno, quando o empreendedor busca as melhores práticas adotadas dentro da sua própria empresa. Isso pode acontecer em uma filial ou até mesmo em um departamento que está gerando bons resultados. Há o benchmarking competitivo, com foco na concorrência. O objetivo é superar as práticas adotadas pela empresa concorrente. Essa análise não é fácil, viu? As empresas não costumam vazar seus segredos. No benchmarking funcional, a comparação é entre os processos de trabalho das empresas, mesmo que de segmentos diferentes. O quarto tipo é o benchmarking de cooperação. Ele acontece quando 2 empresas formam parceria e compartilham as informações de seus processos. Existem vantagens e desvantagens na aplicação do benchmarking. Vamos começar pelas vantagens. Que vantagens são essas? Eu poderia entender um processo, que já entendendo qual é o processo mais simples, eu poderia ter uma redução de custos, por exemplo. Eu poderia entender uma operação, uma logística, como eu faço para entregar esse produto melhor, porque eu já observei que tem alguém no meu mercado que entrega dessa forma. Então, tem formas de baratear custo, tem formas de diminuir tempo, tem formas de me comunicar melhor, tem formas de interagir internamente com a minha empresa, que poderia fazer isso ser mais assertivo. Eu posso observar como isso funciona em mercados concorrentes e entender como eu posso adaptar na minha própria empresa. Com isso eu ganho tempo, com isso eu ganho assertividade, com isso eu melhoro e me aproprio de boas práticas de mercado. Bem, falamos das vantagens do benchmarking. Agora, as desvantagens. A primeira e a mais óbvia é você querer copiar alguém e fazer uma outra empresa com um outro nome, como se fosse aquela empresa referencial concorrente. Você não tem identidade? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? O que é que você quer transformar com esse negócio? Você tem que ter sua identidade própria. Então não basta a gente crer que porque deu certo com alguém, com uma outra equipe, num outro território, eu vou fazer absolutamente igual e aquilo vai ter a mesma performance. Não funciona dessa forma. Se você já tentou isso, se você conhece alguém que já tentou isso, você já descobriu que não é assim tão simples. Então eu preciso tomar cuidado para entender como aquilo funcionou naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquele público, naquele mercado, naquele momento e entender como eu faço para colocar aquilo que tem de bom para o meu negócio, para o meu momento, para o meu mercado, para o meu público, com a equipe que eu tenho disponível. Se você entende isso, você se apropria de uma forma que é positiva. Interessante, não é mesmo?
Bem, agora que você já conhece os tipos, vantagens e desvantagens do benchmarking, está na hora de ver as etapas de implementação dessa ferramenta. Vamos lá? A gente começa sempre pesquisando o top de linha no nosso mercado. A gente quer sempre se balizar com a empresa que puxa o mercado para cima, né? Então a gente seleciona essa empresa e vai investigar as boas práticas dessa empresa, como essa boa empresa trabalha e alcança os resultados que a gente consegue ver, que é perceptível para o mercado. Mas não só a grande empresa pode estar na sua lista de benchmarking. Eu posso avaliar também uma empresa que ainda tem uma ação muito tímida, mas que tem uma prática que é inovadora, que é incrível e que você pode utilizá-la dentro da sua empresa para que tenha um posicionamento estratégico muito mais forte. O que eu vou fazer? Eu vou analisar que prática é essa que essa empresa tem e que eu poderia utilizá-la dentro da minha organização, dentro do meu negócio, e aí eu vou entender como essa empresa faz, como eu me aproprio dela dentro do meu negócio e vou avaliar, vou criar parâmetros para ver se aquilo que eu estou colocando para dentro da minha ideia de negócio funciona comigo. Então eu vou colocar uma meta específica, um prazo, vou monitorar e avaliar para ver se aquilo que eu analisei, que é uma boa prática, funciona para o meu negócio ou não. A gente tem que estar aberto o tempo todo a reavaliar o processo. Esse é o ciclo de planejar, implementar, ver a ação acontecer, avaliar e, se for necessário, revê-la. E, se for necessário, reajeitá-la. O tempo inteiro o empreendedor tem que estar aberto a pensar se essas boas práticas mudaram e como essas boas práticas funcionam dentro do seu negócio. Esteja sempre aberto a monitorar, avaliar e repensar. Eu sou fundadora da Fibra, é uma marca de curadoria têxtil digital e a gente faz a ponte entre quem tem tecido de refúgio e quem precisa comprar tecido para a produção. A partir da apresentação da ferramenta Benchmarking na mentoria do Sebrae, eu fiz uso dessa ferramenta para identificar algumas coisas. Então, uma é identificação de concorrentes do meu negócio, então desde concorrentes em relação ao mesmo produto ou em relação ao mesmo modelo de negócio. Então, o que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer igual porque funciona. E aí, dentro dessa ferramenta, eu consegui fazer o processo de cliente oculto. Eu fiz a compra de um tecido em um site, percebi algumas coisas em relação à compra, entrega, e quando chegou o tecido na minha casa, ele era bem diferente daquilo que era apresentado no site. Então, a partir disso, eu percebi que eu deveria avisar as pessoas em relação a problemas, defeitos, ou até mesmo a cor que era aquele produto, porque na foto fica muito diferente. Isso foi uma coisa que eu percebi durante esse processo de experimentação. E aí consegui fazer algumas coisas para melhorar esse processo todo dentro do meu próprio negócio. Você deve ter notado que o benchmarking exige um olhar para fora da empresa. Às vezes, também é preciso um olhar para dentro. Neste caso, você pode usar a ferramenta de ideação SWOT, ou FOFA, como é conhecida no Brasil. A ideia da matriz SWOT, ou FOFA em português, é possibilitar que você identifique os pontos fortes e fracos do seu empreendimento. Para isso, você precisa, antes de mais nada, analisar os seguintes pontos: forças e oportunidades. Quais são as oportunidades para o seu negócio? Como viabilizar o empreendimento para atender essas oportunidades? As oportunidades são reais? Elas se traduzem em resultados para a sua empresa? Fraquezas e ameaças. Identifique eventuais ameaças e fraquezas. Quais são os pontos fracos do seu empreendimento? Que cenários poderiam afetar sua empresa? Há como pensar em estratégias de defesa para que nenhuma ameaça atrapalhe seu negócio? O que é que minha empresa tem de forte? Eu tenho uma agilidade maior, por exemplo, porque eu estou naquele território e eu consigo entregar mais rápido. Eu tenho funcionários que entendem do negócio, que entendem o propósito do meu negócio. Mas eu também posso ter fraquezas. Eu posso ter funcionários que, apesar de entenderem do meu negócio, têm uma baixa produtividade, produzem uma quantidade de produtos, por exemplo, muito menor do que os concorrentes. Ou tem um serviço que tem etapas muito mais lentas do que o mercado concorrencial. E aí talvez eu identifique que eu precise qualificar melhor a minha equipe. O que interessa? Quando eu olho internamente e entendo os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, quando eu me comunico com o mercado, eu enalteço os meus pontos fortes e tento criar soluções para transpassar
para minimizar ou, se possível, para extinguir o que é ponto fraco internamente na minha empresa e na minha equipe. A análise SWOT também pensa a sua empresa em relação ao ambiente, ao mercado em que ela vai atuar. É a parte de baixo da análise fofa da análise SWOT. Aí eu vou olhar oportunidades e ameaças. Eu vou pensar a minha empresa diante dos concorrentes, diante do mercado, dos macrocenários, que eu já estudei antes, já estou sabendo tudo. Como é que ela se posiciona? Ela enxerga uma oportunidade de atuação? Então, olha, o meu concorrente, que é o líder do mercado, ele é tão grande, ele é tão pesado, que ele não consegue entregar exatamente o que eu quero, uma tendência de mercado que eu quero, porque ele tem um sistema produtivo que é muito longo e que só vai trazer o produto para a ponta com meses de distância, e eu consigo fazer isso rapidamente porque eu estou no território. Então, olha, isso é uma grande oportunidade minha em relação a empresas grandes do setor. Mas eu posso também sofrer ameaça. Eu tenho uma empresa tão grande que ela tem pontos de distribuição em vários lugares e que eu não consigo entregar em vários territórios, ou que eu tenho que pagar uma conta de frete muito alta para chegar lá. Isso não é bacana para mim, é uma ameaça para a minha atuação. O que interessa é você ter uma análise estratégica para dentro da empresa e para fora da empresa, para que sua gestão saiba agir de forma mais assertiva, mais estratégica e, portanto, com uma possibilidade de sustentabilidade financeira muito maior. Neste bloco, você conheceu ferramentas para a sua ideia virar. O benchmarking analisa os processos dos concorrentes. SWOT ou FOFA, a análise dos pontos fortes e fracos de sua empresa. As oportunidades e as ameaças. Vamos continuar?